Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, nós estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos com vocês sobre um texto chamado A Terra pertencerá aos brandos e pacíficos? Nós vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Giordano Saboia aguarda impaciente a chegada de seu mais novo cliente, o Sr. Igor Gregorovitch, representante brasileiro da máfia russa. Seu ramo de atuação é contrabando de armas. Recebe de fornecedores russos armas de grosso calibre que municiam o tráfico de drogas. Não trabalha com milicianos, somente com traficantes. Talvez por isso a Polícia Federal vem vasculhando assustadoramente suas contas bancárias. Ele precisa de novas alternativas para lavar milhões de dólares. Os contadores do Sr. Igor Gregorovitch mostram-se no momento incapazes de realizarem tal proeza. Por indicação de um empresário brasileiro, Saboia foi acionado. Giordano Saboia dispensou os funcionários esta manhã. Está sozinho. Sempre que recebe clientes de alta envergadura, sempre age assim por precaução. Não quer testemunhas. Mora numa confortável residência situada na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico. Saboia sabe que provavelmente Igor não comparecerá pessoalmente. Pessoas do quilate do periculoso mafioso russo tornam-se invisíveis. São fantasmas que transitam nos pântanos da sociedade. Saboia não sugerirá planos muito complicados. Abrirá uma empresa de fachada, obterá um laranja, em nome do qual a pretensa firma diluirá uma quantidade volumosa de dinheiro do crime organizado. Colocará a quantia em seguros paraísos fiscais, situados a distâncias consideráveis do Brasil. Saboia sorri. Ele considera-se um advogado vitorioso. Isto porque move as cordas financeiras do mundo, faz parte de uma elite de alto padrão da humanidade. Seus ganhos mensais são maiores que muitos PIBs de países em desenvolvimento. E o mais delicioso é isso que iremos contar para vocês. Geórgia, sua atual namorada, comparecerá para aquecer o seu leito. Geórgia é uma pessoa extremamente perigosa, mas até mesmo um homem capacitado como ele tem suas fraquezas. Geórgia é uma Vênus de carne e osso. A estonteante beleza é passaporte nas altas cúpulas, e ela é especialista em falsificar assinaturas e documentos de bilionários, imitando perfeitamente o talhe gráfico das maiores sumidades econômicas ao redor do mundo. Geórgia é capaz de falsificar seguramente a assinatura de Saboia. Isso é um perigo, mas ele gosta de correr riscos. Viver sem altas doses de adrenalina não tem graça. O interfone da residência toca. É o advogado do Sr. Igor Gregorovitch. Para surpresa de Saboia, o advogado é negro e chama-se Dr. Amorim. É um velhote aparentemente inofensivo, mas os agudos olhos de águia revelam um caráter corrompido, violento, determinado, que sabe sujar as mãos quando preciso. Dr. Amorim coloca uma pistola de 9mm sobre a mesa e uma maleta repleta de dólares. E isso é para começar, Dr. Saboia. Se o Dr. Igor gostar dos seus serviços, a comissão aumenta. Sem contar, Saboia guarda os dólares fornecidos no cofre da sua casa e pensa: isso aqui é para minha aposentadoria. Daqui a alguns anos comprará uma casinha de praia numa retirada localidade do Nordeste. Em seguida, explica a Dr. Amorim o esquema que pretende organizar. Abrirá uma empresa de fachada de informática
e através dela deslizará muitos dólares ilegais. Benedita, a sua empregada de absoluta confiança, será a laranja. Benedita discreta, faz vista grossa para todas as falcatruas do patrão. Fechado o acordo, Dr. Amorim recolhe a pasta vazia e guarda a pistola. Deixa um celular de contato. É por ali que se comunicarão. Aquele aparelho tem aparato tecnológico dos eficientes comunicadores. Nem mesmo o FBI e a CIA são capazes de rastreá-lo. Dr. Amorim, após cumprimentá-lo, retira-se. Feliz, Saboia vai para sua academia de ginástica particular. Aos 50 anos, tem complexão física invejável, barriguinha tanquinho trincada. Lembra a época das vacas magras, quando trabalhava como gerente de uma agência financeira. Sutilmente deu um belo desfalque na empresa e abriu a Saboia Representações Financeiras, que especializou-se em assessorar economicamente clientes de várias categorias: políticos corruptos, traficantes, mafiosos, ditadores de países africanos. Enriqueceu espantosamente, mas é discreto, evita ostentação, não entra em redes sociais. Seu escritório é na sua casa mesmo, possui uma confortável mansão na rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, como dissemos. Família ele não tem, é filho de pais divorciados, morou sozinho a partir de 16 anos, era conhecido na escola como o geninho das ciências exatas. Cortou cedo relação com seus pais, irmãos e congêneres. Certa vez, sua irmã caçula apareceu no portão da mansão, pedindo auxílio para os sobrinhos que estavam sem alimento. Ele mandou Benedita dizer-lhe que estava viajando e sem prazo para retornar. Atrás das cortinas de sua mansão, Saboia viu sua irmã Cristina descer a rua Lopes Quintas, debaixo do sol escaldante, com 3 crianças pequenas pela mão. Chegou a arrepender-se, mas aí já era tarde demais, nunca mais a viu. Terminados os exercícios matinais na academia, preparou um suculento almoço regado a champanhe importado. Geórgia chega e eles almoçam alegremente. A lagosta está saborosíssima. A certa altura, o interfone toca novamente. Geórgia atende, e qual não é a surpresa do Dr. Saboia ver o Dr. Amorim adentrando em sua casa outra vez. E o advogado do mafioso russo explica-lhe: Dr. Saboia, direi-lhe detalhadamente o que vai acontecer. Em pouco tempo, um potente veneno irá matá-lo. A champanhe que o senhor acaba de ingerir está envenenada. Geórgia é nossa funcionária e sua função era seduzi-lo para falsificar a sua assinatura. A partir de hoje, sua empresa mudará de nome. Será chamada Amorim Representações. E temos uma excelente sócia majoritária que trabalhou conosco. Ela confessou a Geórgia que tem um ódio extremo do senhor, porque o senhor a humilha, está com salários atrasados e foi capaz de até mesmo escorraçar sua irmã, que, acompanhada de seus sobrinhos, pediu-lhe um prato de comida e foi escorraçada. Por considerada burra e imprestável, ela ocupará o seu lugar sem remorsos. Entra aí, Bené. Benedita, a fiel funcionária, entra no salão. Cabelos pintados de louro, cílios postiços, roupas decotadas, Benedita é uma outra mulher. Ela entrou junto com Geórgia de forma tão sorrateira que o Dr. Saboia não percebeu. Quando ele beijou os lábios da namorada, fechou os olhos, e foi o suficiente para que Benedita se esgueirasse, entrasse e se ocultasse dentro da mansão, produzindo-se daquela maneira. Como trabalhava há muito tempo com o Dr. Saboia, dormia às vezes na mansão. O empresário não calculou que Benedita o odiasse tanto. Implacável, o Dr. Amorim prosseguiu. Aqui está seu testamento, com uma assinatura devidamente falsificada por Geórgia, na qual o senhor me autoriza a ser advogado testamenteiro e deixa Bené como herdeira universal de seus bens,
como recompensa pelos longos anos de serviços prestados. Bem, fizemos questão de contar-lhe sua morte em detalhes, porque quando o senhor deu um desfalque naquela empresa financeira, lembra? Colocou a culpa em mim. Eu fiquei longos anos preso por um crime que eu não cometi. Dentro do presídio, para não morrer, tornei-me advogado de criminosos. E hoje devolvo-lhe o belo presente que o senhor me ofereceu um dia. Orientei Geórgia, trabalhei os ressentimentos de Bené, e estamos diante de um homem inteligente que caiu numa arapuca como um belo idiota. Cheque-mate, doutor Saboia. Cheque-mate. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece jamais. Pela primeira vez, movido pela autoconfiança, Saboia não certificou-se dos dados pessoais do advogado. Sem alternativa, Saboia prefere aceitar sua morte honrosa. Dirige-se ao leito. Deita-se. Não coloca pijama. Ainda está com roupas esportivas. Em pouco tempo, calafrios invadem o seu corpo. O coração acelera absurdamente, vítima de uma taquicardia esmagadora. Antes de desencarnar, ainda ouve Benedita ligar aflita para a polícia, relatando que o patrão está inerte no leito e ela não consegue acordá-lo. O espírito Saboia não consegue desapegar-se daquela casa. Perplexo, vê Benedita assumir o protagonismo das ilegalidades, logicamente orientada por Geórgia e doutora Amorim. Benedita descobrira a senha do seu cofre e transferiu uma bolada de dólares para suas contas pessoais. Cuidadosa, informou devidamente a Receita Federal que herdara a fortuna do patrão. Pagou todos os impostos direitinho para evitar problemas futuros. Certo dia, o espírito Saboia vagueia no jardim. Pensa na forma estúpida pela qual desperdiçara sua vida, somente fixado no enriquecimento ilícito. Tais reflexões abrem brecha vibratória para a aproximação de Leila, uma antiga namorada que tivera na juventude. Ela morrera em 2019 vítima de Covid. Na época de que a conhecera, ele a desprezara porque Leila era paraplégica. Apesar de bonita da cintura para cima, as pernas atrofiadas a limitou. Saboia a considerava uma pobre coitada digna de pena. Namorou-a por piedade, nunca por amor, e descartou-a sem remorsos assim que pôde. Mas Leila era espírita, e a doutrina consoladora ajudou-a a superar suas deficiências físicas e morais, pois é exatamente o espírito Leila, agora sem cadeira de rodas, que o procura nesse instante. Venho em nome de Jesus, Saboia, oferecer-lhe ajuda. Você está incluído na lista de seres humanos que serão transferidos, ou, melhor explicando, exilados para um mundo primitivo. Sem entender exatamente nada do que Leila está dizendo, Saboia pede mais explicações. E ela explica. Você faz parte de um imenso grupo de seres humanos que desequilibram o planeta com atitudes equivocadas. Por isso, estão convidados a transferirem-se para uma nova casa planetária através da reencarnação. A nova residência é o mundo Chupão XPTO, planeta situado em outra galáxia mais próxima da Terra. Lá, o planeta passa pela pré-história. Os animais monstruosos desapareceram e a raça exilada irá reencarnar maciçamente. Quem serão esses elementos da raça exilada para o mundo primitivo? Serão os traficantes, os mafiosos, os corruptos, os psicopatas. A escória da humanidade terrena será conduzida para lá. Já ouviu falar de juízo final, descrito no livro Apocalipse? Você acaba de vivenciá-lo. Foi sua última oportunidade reencarnatória na Terra. Você e outros seres serão arrastados para longe deste planeta que está em regeneração. Os próximos serão Geórgia, doutora Amorim, Benedita, Igor Grigorovitch, todos os capangas e matadores da máfia russa, italiana, japonesa e etc.
todos irão para um mundo primitivo. Lá, o egoísmo, o orgulho e a vaidade foram os elementos que os condenaram ao exílio. Leila conclui: amanhã volto para te buscar. E se eu não quiser ir? Leila tem significativo e enigmático sorriso. Olha, eu, se fosse você, aceitava. Mas eu posso me esconder e não ir para essa tal de mundo primitivo. Leila, mais uma vez, o alerta: não pode não. Existem sensores instalados no teu perispírito, que é o teu corpo fluídico, que permitem que o encontremos em qualquer lugar do planeta, até mesmo nas entranhas da Terra. Até amanhã, meu amigo. Pressionado, Saboia não viu outra alternativa. Apesar de contrariar, é conduzido a uma mudança de residência planetária. Reencarna compulsoriamente no planeta XPTO, que mais tarde será denominado planeta invernal pelos historiadores do lugar. Chama-se invernal por causa do frio extremo, característica marcante do novo ambiente. O verão ali naquele planeta é curto. E o Cristo planetário é amigo de longa data de Jesus, que é o Cristo planetário da Terra. O Cristo planetário desta nova residência programa-se para também reencarnar a certa altura da história e dividir a evolução da humanidade antes e depois, assim como Cristo o fez. Em XPTO, eles são classificados como seres invernais, eles, os seres que estão exilados. Saboia reencarna numa região montanhosa, de baixíssima temperatura, envolto por seus pais em mantas espessas, produzidas a partir de pele de ursos dentro de sabre. Missão de Saboia e outros financistas exilados do planeta Terra: desenvolverão as relações comerciais daquele planeta de exílio, inventarão o dinheiro e, relembrando conhecimentos intelectuais adquiridos na Terra, consolidarão as primeiras manifestações das trocas comerciais. Hoje, com 12 anos, Saboia, que em XPTO invernal chama-se Sabem, olha para o céu e vê uma estrela muito distante da qual sente saudade. Ele não sabe, mas é a Terra. Mas ele tem certeza que não é daqui, é de lá. A Terra é seu Éden perdido. Lágrimas espontâneas rolam pela face. Sente desprezo por aquela gente, porque são incultos, sujos, violentos, nômades, antropófagos, seres invernais organizados nas primeiras cidades primitivas. Sabem, pertence à tribo dos cabeças calvas. A saudade aperta, mas ele sabe que não pode retornar porque a terra é seu paraíso perdido. Devido a isso, que Jesus um dia nos alertou que a terra pertencerá aos brandos e pacíficos. Pessoal, então é o seguinte, esse texto ele nos fala sobre o exílio que já está acontecendo no nosso planeta. Por que isso? Porque quando a gente olha o mundo, se a gente não acredita em Deus, se a gente não acredita em Jesus, a gente fala assim, esse mundo aqui não tem jeito, né? Esse mundo aqui tá horrível, né? Não tem mafioso, é traficante, é pedófilo, é psicopata, enfim, né? Então, por que está acontecendo isso? Porque nós estamos na época do juízo final. O que é juízo final para o Espiritismo? É a última encarnação de muitos espíritos revoltados, egoístas, orgulhosos, endurecidos no mal aqui na Terra. Então, nesse momento de transição, tem uma grande parcela de espíritos endurecidos no mal que voltaram ao planeta para fazerem uma escolha. Se eles conseguirem se tocarem que precisam mudar, que precisam se arrepender das suas opções violentas, corruptas, eles ficam aqui no planeta Terra. Se eles insistirem no mal, assim como esse doutor Saboia, que provavelmente ele foi escalado
para mudar de residência planetária devido ao muito tempo que ele passou em várias reencarnações fazendo mal, né? Então eu outro dia eu vi eu até já comentei com vocês isso aqui, mas volto a repetir. Eu vi foi na Netflix não, foi na HBO, né? Uma série chamada Idade Dourada, em que havia um período nos Estados Unidos chamado Idade Dourada, que foi final do século XIX e início do século XX, em que havia os chamados barões ladrões. Os barões ladrões eram financistas, eram homens inteligentíssimos que faziam a Revolução Industrial nos Estados Unidos, mas exploravam os trabalhadores de forma massacrante. Então, os trabalhadores, eles eram tratados como escravos, era uma escravidão moderna, né? Era condições análogas à escravidão, era 20 horas de trabalho, quer dizer, não tinha hora, né? Era 20 horas de trabalho, em torno de 15 a 20 horas de trabalho. As mulheres trabalhavam também incansavelmente, chegavam em casa e ainda tinham que fazer a jornada dupla de cuidar dos filhos pequenos. As crianças também trabalhavam, e eles faziam o progresso dos Estados Unidos naquele período, fazendo ferrovias, fazendo os grandes bancos, mas a maioria deles usavam meios inescrupulosos, usavam meios ilícitos, né? E as grandes fortunas dos Estados Unidos, a maioria das grandes fortunas dos Estados Unidos, que ainda hoje estão presentes lá na sociedade, elas se originaram dessa maneira, através da atuação desses barões ladrões, que eram pessoas muito inteligentes, muito cultas do ponto de vista de economia, mas que eram extremamente exploradores. Então, essas pessoas ficarão convidadas a uma mudança, serão convidadas a mudar de atitude. Se reencarnar de novo e continuar do mesmo jeito, esses seres extremamente inteligentes e extremamente corruptos serão levados para o mundo primitivo. Porque, por exemplo, a gente fala assim, então quer dizer que a pessoa que é muito rica e é corrupta, ela vai reencarnar como pobre, e aí ela vai melhorar. Nem sempre a pessoa que é muito rica numa existência reencarna como pobre melhora. Por quê? Porque quando você reencarna como pobre e você não pode fazer o que você fazia numa outra existência, você se torna um traficante, você se torna uma pessoa que vai usar de meios ilícitos para enriquecer. Você não vai querer trabalhar, não vai querer se esforçar, não vai querer, né? Você vai se tornar uma pessoa que vai usar meios ilícitos para você continuar fazendo o que você fazia na outra existência, né? Eu não estou querendo dizer com isso que todo mundo que é traficante, que é porque na outra encarnação foi rico e hoje é pobre. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou dizendo que as pessoas falam assim, não, a pessoa que é rica, ela vai reencarnar pobre e vai melhorar, vai se tornar humilde. Nem sempre. Se a pessoa não se arrepende do que fez, a pessoa vai continuar ilicitamente vinculada ao erro. Então, pessoal, o que eu queria deixar para vocês aqui como mensagem é para a gente não se preocupar que Jesus está à frente do leme. Tem muita gente que fala assim, o mundo está perdido, Jesus nos abandonou. Não, Jesus não nos abandonou, Ele está à frente do leme e Ele está providenciando a transferência de residência planetária para aqueles espíritos que continuam vinculados ao erro. Ele está dando um tempo, e esse tempo é exatamente nesse período aqui da fase de transição, na qual esses irmãos estão reencarnando. Por isso que a gente vê hoje muito mafioso, muito traficante, muito pedófilo, muito psicopata, muita gente fazendo feminicídio. É o quê? São os espíritos endurecidos que estão reencarnando para o juízo final, que é exatamente você escolher se você quer ficar aqui no planeta ou se você vai para um outro planeta. Então é dessa forma que a doutrina espírita analisa o juízo final. Fica aí para a gente
essa mensagem, reflitamos e que Jesus nos abençoe.